Dia. O Supremo Tribunal Federal decide hoje o futuro do ex-presidente Lula, já condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. O pedido de habeas corpus ao STF é a última cartada da defesa para evitar que o ex-presidente seja preso por corrupção e lavagem de dinheiro. A gente mostra o esquema de segurança e os preparativos para o julgamento, as tendências da votação que deve ser apertada e as manifestações pelo país a favor e contra a prisão em segunda instância. E você vai ver também que a Polícia do Rio tenta prender uma quadrilha que rouba cargas e paga diárias para ambulantes revenderem as mercadorias. Uma pesquisa mostra que piorou a avaliação do ensino médio na rede pública e também nas escolas particulares. A maioria das pessoas ouvidas concordou que a baixa qualidade da educação tem ligação com a violência e a corrupção. As mudanças nos hábitos dos brasileiros mudam o cálculo da inflação. Os gastos com aluguel de filmes e revelação de fotos estão com os dias contados. E no lugar vão entrar as despesas com transporte por aplicativos e TV por assinatura. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 4 de abril, Bom Dia Brasil está começando. O Supremo Tribunal Federal decide hoje o futuro do ex-presidente Lula. A sessão que vai analisar o habeas corpus contra a prisão de Lula, agora que ele está condenado em segunda instância, está marcada para hoje à tarde. Um julgamento histórico, com o Supremo Tribunal Federal dividido e sob forte pressão. Por isso mesmo, o esquema de segurança foi reforçado em Brasília. E quem vai mostrar isso para a gente agora ao vivo, de lá de Brasília, é Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Chico, bom dia a todos. O julgamento começa exatamente às 2h da tarde e o esquema de segurança na esplanada dos ministérios foi montado desde a madrugada. Ou seja, as duas pistas que dão acesso para o Congresso, para o Supremo, para o Palácio do Planalto, que é o eixo monumental, estão fechadas desde a Catedral, que é o trecho onde começam os prédios dos ministérios. Para entrar na esplanada dos ministérios, para chegar até aqui só a pé. E a Polícia Militar montou um esquema também de revista, ou seja, ninguém vai poder entrar com spray, está proibido, por exemplo, boneco inflável gigante e apenas carros de som cadastrados é que vão ter acesso. Para chegar até aqui na hora do julgamento, a parte mais perto vai ser o gramado em frente ao Congresso Nacional. A Praça dos Três Poderes, que é onde a gente está agora, onde fica o Supremo e o Palácio do Planalto, ninguém vai ter acesso. E o gramado da esplanada dos ministérios foi dividido ao meio com uma grade. De um lado, poderão ficar as pessoas a favor do habeas corpus e do outro lado, as pessoas que são contrárias ao habeas corpus, ou seja, são pessoas que são a favor daquela decisão já tomada pelo Supremo em 2016, que um condenado em segunda instância já deve começar a cumprir a pena. O julgamento começa primeiro com o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, depois segue com os ministros mais recentes no Supremo. A última a votar é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Já tem bastante carro da Polícia Militar espalhado por toda a extensão ali e também nos pontos de acesso. Tem umas escadas ali na pista de trás para as pessoas que trabalham nos ministérios chegarem até aqui. Chico e Ana. Ok, obrigado, Flávia. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que defende a prisão após a sentença de segunda instância, mandou ontem um documento aos ministros do Supremo reforçando a importância do julgamento de hoje. Raquel Dodge destacou ainda as consequências da decisão que vai ser tomada hoje e é por isso que eu falo agora com a Juliana Morrone em Brasília. Bom dia, Juliana. Oi, Chico, bom dia. Ana Paula, bom dia a todas. É o destino de Lula que vai ser decidido hoje, se vai ou não cumprir pena. Preso, conforme decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. Até agora, Lula estava com salvo-conduto do Supremo, uma liminar para que ele não fosse preso até o julgamento de hoje. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou que condenados em segunda instância têm que ser presos.
O documento foi para todos os ministros no início da noite. 10 páginas assinadas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela diz: o que se espera dessa corte, mais do que nunca, é que, respeitando a autoridade de seus próprios precedentes, haja com serenidade e parcimônia. Mais cedo, numa sessão com procuradores, Dodge chamou o julgamento de um dos mais importantes do Supremo. A procuradora insistiu que condenados em segunda instância têm que ser presos, e não apenas depois de esgotados todos os recursos no STJ e STF. O princípio da presunção de inocência é uma garantia pessoal importante em todos os países, é importante também no sistema brasileiro. No entanto, apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Ainda segundo ela, as instâncias revisoras só atendem aos mais ricos, que podem pagar advogados caríssimos, o que ao fim leva à impunidade. E se não forem observados em um sistema adequadamente, o processo criminal não termina, ou só termina quando está prescrito. Em 2009, ao julgar um habeas corpus de um condenado, o Supremo decidiu por 7-4 que o cumprimento da pena só podia começar quando não houvesse mais possibilidade de recurso em nenhuma instância. Até então, cabia ao juiz de cada caso decidir o início da prisão. Em fevereiro de 2016, no julgamento de outro habeas corpus, com 6 ministros novos na corte, o STF mudou de posição. O entendimento passou a ser: condenado em segunda instância pode ser preso. Juízes de todo o país passaram a expedir mandados de prisão com base nessa decisão. Em outubro de 2016, o plenário voltou a discutir o assunto, a pedido da OAB e do Partido Ecológico Nacional. E por 6-5, o Supremo reafirmou que a execução da pena pode começar depois da condenação em segunda instância, mesmo com a possibilidade de recursos aos tribunais superiores. Votaram a favor Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Votaram contra os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Alexandre de Moraes substituiu Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo no ano passado. O novo ministro já declarou ter a mesma posição de Teori. Alexandre de Moraes escreveu livros para defender que a prisão em segunda instância não fere o princípio da presunção da inocência, porque o condenado pode continuar recorrendo a instâncias superiores. E foi o que declarou antes de assumir a cadeira no Supremo, na sabatina no Senado. Não é inconstitucional a prisão em segunda instância. Como Vossa Excelência disse, não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. Gilmar Mendes, que em 2016 votou a favor da prisão em segunda instância, tem deixado claro em declarações recentes que mudou de posição. Ele agora diz que tem um entendimento intermediário sugerido pelo ministro Dias Toffoli. A pena só poderia ser cumprida depois da manifestação da terceira instância, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça. Não é incomum ministros mudarem de opinião com base em novos fatos. Ontem, em Portugal, onde participou de um seminário, Gilmar Mendes falou sobre a mudança de posição. Nessa questão da segunda instância, o meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando uma autorização para que, a partir da segunda instância, houvesse a prisão, pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isto virou?
virou uma ordem de prisão. Terminou, com a segunda instância, há uma ordem de prisão. Isso, para mim, é uma grande confusão que nós temos que esclarecer nesse julgamento. Não é? Se o juiz, a partir da segunda instância, pode prender, ele tem que fundamentar, ele tem que dar uma causa, ele tem que explicar por que ele está determinando a prisão. Se, de fato, há uma automaticidade, nós já temos um outro quadro. Só que nós já temos uma grande confusão. O ministro confirmou que vai participar do julgamento. A mudança de posição de Gilmar Mendes poderia alterar o placar no Supremo, impedindo a prisão após a segunda instância. Outro voto que poderia mudar o placar é o da ministra Rosa Weber. No julgamento de 2016, a ministra votou contra a prisão em segunda instância. Mas de lá para cá, ela negou 57 habeas corpus de condenados que pediam para aguardar em liberdade até que o último recurso fosse julgado. Apesar da convicção pessoal, Rosa Weber explica que segue a jurisprudência do tribunal. Foi o que ela reafirmou na sessão há 2 semanas, que começou a discutir o habeas corpus do ex-presidente Lula, que respeitava a decisão do colegiado de ministros. Que na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Peço vênia às compreensões contrárias e, por isso, senhora presidente, acompanhando a divergência, eu rejeito as preliminares. A sessão aqui no Supremo está marcada para o início da tarde. Os ministros vão retomar o julgamento suspenso há 13 dias. O que está em discussão é o pedido de habeas corpus feito pelos advogados do ex-presidente Lula, que conseguiram há 2 semanas evitar a possibilidade de prisão até que os ministros decidam se Lula deve ou não aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos possíveis. Em julho do ano passado, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença diz que o ex-presidente recebeu o triplex em Guarujá como contrapartida a contratos que a construtora OAS fechou com a Petrobras. Em janeiro desse ano, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Também, por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente. Da condenação do juiz Sérgio Moro até agora, já se vão quase 9 meses. E como a gente mostrou, a procuradora Raquel Dodge disse que a justiça que tarda é uma justiça que falha. E o julgamento de hoje deve ser acompanhado de perto por outros condenados. Dependendo do resultado, terão a esperança de não cumprirem prisão. Ana Paula, Chico. É o que a gente tem dito aqui, né, Juliana? A decisão de um caso, mas que pode ter impacto em muitos outros. Agora, ainda falando dessa história da sessão do STF, teve uma manifestação ontem do comandante do Exército, general Vilas Boas, numa rede social, no Twitter. E essa provocou reações no mundo político, né, Juliana? O Ana Paula, o general Vilas Boas não citou diretamente o julgamento de hoje, mas falou em repúdio à impunidade. E aí vieram várias reações no meio político. Sem citar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade. Asseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Logo depois da publicação, o ministro interino da Defesa, Joaquim Silva Luna, disse ao jornal O Globo que o general Vilas Boas tem mostrado coerência, que é uma marca da gestão dele. Também declarou que Vilas Boas tem preocupação com preceitos constitucionais e valoriza nossas bases, que são os anseios do povo, o legado em termos de valores para as gerações futuras.
O ministro interino da Defesa acrescentou: a mensagem é que a população pode ficar tranquila, pois as instituições estão aqui. Não é uma mensagem de uso da força, é o contrário. Segundo o ministro Vilas Boas, jamais faria algo diferente disso e não há reprovação dentro do governo. Políticos reagiram à declaração do general Vilas Boas. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, escreveu numa rede social: assim como afirma o general Vilas Boas, nós do PT defendemos o combate à impunidade e o respeito à Constituição, inclusive no que diz respeito ao papel das Forças Armadas. E o respeito à Constituição implica na garantia da presunção de inocência. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, declarou: no Estado de Direito, cada um tem o seu papel institucional. Ao comandante do Exército não cabe interpretar a Constituição nem dizer o que é impunidade. Para isso existem os 3 poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal. O juiz Marcelo Bretas, responsável pelo julgamento dos casos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, declarou: reafirmo meu respeito pelo Exército Brasileiro e pelas demais Forças Armadas, além do que compartilho dos valores enunciados na mensagem referida: repúdio à impunidade, respeito à Constituição, à paz social e à democracia. Contudo, não me pronuncio sobre as insinuações que dela derivaram. A maioria dessas reações foi instantânea e imediatamente após a mensagem em rede social do general Vilas Boas. Ana Paula, Chico. Que o pronunciamento final fique no Supremo Tribunal Federal, né? Obrigado, Juliana. E na véspera do julgamento do habeas corpus, manifestantes contra e a favor do ex-presidente Lula saíram às ruas em 23 estados e também no Distrito Federal. Em São Paulo, manifestantes pediram que o Supremo Tribunal Federal negue o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O protesto interrompeu o trânsito em pelo menos 6 quarteirões da Avenida Paulista. Na Praça da República, a cerca de 3 quilômetros da Paulista, o ato foi a favor de Lula. O protesto foi contra a possível prisão do ex-presidente. O movimento Vem Pra Rua fez um ato no Rio de Janeiro a favor da prisão em segunda instância. O grupo fechou uma das pistas da Avenida Atlântica em Copacabana. Em Belo Horizonte, manifestantes contrários a Lula se reuniram na Praça da Liberdade. O grupo que apoia o ex-presidente se reuniu na Praça Afonso Arinos, no centro da capital mineira. Em Curitiba, o movimento contra a corrupção se manifestou a favor da prisão em segunda instância. Em Florianópolis, manifestantes contrários a Lula fecharam a Avenida Beira-Mar num ato pelo fim da corrupção. Em Porto Alegre, os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua ocuparam o Parque Moinhos de Vento. Eles pediram a prisão do ex-presidente. No centro de Salvador, houve carreata em apoio ao ex-presidente. Manifestantes que defendem a prisão de Lula saíram em carreata em outra região da capital baiana, levando bandeiras do Brasil e a imagem do juiz Sérgio Moro colada nos carros. Protesto contra o ex-presidente Lula também na praia de Boa Viagem, no Recife. Esse julgamento de hoje é de resultado imprevisível. Vamos falar com a Miriam Leitão, que segue lá em Brasília, acompanhando tudo de perto. Miriam, bom dia. Queria que você falasse um pouco mais do que está em jogo nesse julgamento de hoje. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Muita coisa está em jogo. Hoje é um dia que ficará na história, seja qual for a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas nas últimas horas, antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, a tendência majoritária no tribunal continua a ser de conceder o recurso a Lula e mudar a execução da pena para depois da última instância. Um caminho do meio pode ser o que foi defendido pelo ministro Dias Toffoli quando ele mudou de ideia em 2016. No primeiro dos 3 julgamentos daquele ano, Toffoli ficou a favor da segunda instância. E depois ele disse que teria que ser ouvido pelo menos o Superior Tribunal de Justiça, como foi falado na reportagem. O debate de hoje vai além de Lula. O mais importante é esse ponto específico de quando um réu condenado 2 vezes deve começar a cumprir a sua pena. Em 2016, o STF entendeu que, como acontece na maioria dos países do mundo, o cumprimento da pena começa após a confirmação da sentença no 2º grau. E por causa desse entendimento, houve um avanço importante no combate à corrupção.
Com medo da prisão, muitos dos réus da Lava Jato passaram a contar os crimes dos quais participaram. E o país pôde saber tudo o que sabe hoje sobre os esquemas de tirar dinheiro dos cofres públicos para partidos políticos e poderosos nessa conspiração entre empreiteiros, empresas fornecedoras, doleiros, altos funcionários políticos, dirigentes de estatais, publicitários e governantes. Então, isso é que foi importante, Ana Paula e Chico. Ô, Miriam, a questão de hoje do habeas corpus do presidente Lula é uma decisão importantíssima do Supremo, que pode definir pela prisão ou não, mas tem também a questão da lei da ficha limpa, que também tem consequências políticas, né? Exatamente, Chico. Inclusive, por isso, ontem eu conversei com algumas pessoas perguntando exatamente isso que você está me perguntando, qual o reflexo na lei da ficha limpa, inclusive com juristas que já defenderam o PT. E o que eles disseram é que a lei da ficha limpa continua valendo para condenados de segundo grau. É que ela não estabelece exatamente uma pena, mas sim requisitos de elegibilidade. Não se enquadra, portanto, em um novo possível entendimento da Justiça sobre o momento do cumprimento da pena. Ou seja, Lula permanece inelegível qualquer que seja a decisão de hoje. Ainda que a prisão ou não de Lula seja o que mais provoca polêmica e é motivo das manifestações contra e a favor, o que pode atingir diretamente todo o esforço que o país tem feito há 4 anos de derrotar a corrupção é a mudança do momento da execução da pena. O mais atingido, se houver essa alteração, é o Ministério Público, que perde muito da força que teve nos últimos anos. Ontem, um ministro com quem eu conversei me disse assim: o que restará à Procuradoria-Geral da República? Fazer pareceres quando o assunto chegar ao Supremo? Foi por isso que a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, disse que a decisão aniquila a Justiça. A declaração do general Eduardo Vilas Boas veio exatamente nessa hora de maior tensão e por isso causou tanta polêmica. Isso porque não só ele é da ativa, como é o próprio comandante do Exército. Mas se a ameaça dele é cumprir suas funções institucionais, a mais importante delas é respeitar o Estado democrático de direito e submeter-se às instituições civis. Ana e Chico. Obrigado, Miriam. E ontem, finalmente, o deputado afastado, Paulo Maluf, devolveu as chaves do apartamento funcional em Brasília, que ele mantinha mesmo depois de estar preso. Isso foi depois que uma juíza de Brasília apontou várias irregularidades na liberação de Paulo Maluf para prisão domiciliar, né, Juliana Morrone? Agora devolveu, né, Chico? Já em São Paulo, cumprindo prisão domiciliar, Maluf devolveu as chaves do apartamento mantido com dinheiro do contribuinte. O prazo para devolução do apartamento venceu em janeiro. Foram 2 meses de tentativas da Câmara para desocupar o imóvel. O prazo para a devolução terminou no dia 20 de janeiro. As chaves só foram entregues ontem por assessores. A Câmara fez uma vistoria no local e, segundo a assessoria, não encontrou nenhum problema no apartamento, que é localizado na Asa Sul, em Brasília. Pelos dias de ocupação irregular, Maluf vai pagar multa que deve passar dos R$10 mil. No fim do ano passado, Maluf teve o salário e as verbas referentes ao mandato suspensos, logo depois de ser preso em dezembro. Maluf cumpre pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa de Paulo Maluf diz que entrou com recurso no Supremo para que seja definido o local onde ele deve cumprir a pena, a prisão domiciliar. O deputado afastado pode recorrer do pagamento de multa. A análise do recurso ficará a cargo da 4ª Secretaria da Câmara, responsável pela administração dos imóveis funcionais. Ana Paula e Chico. Ok, Juliana, e um outro lado aí dessa história é que a juíza que encontrou irregularidades nesse caso, desde que Maluf passou mal no presídio da Papuda, chegou a cogitar a possibilidade de Maluf cumprir essa prisão domiciliar em Brasília. Quer dizer, não foi à toa que Maluf justo agora devolveu o imóvel, não é isso, Alexandre Garcia? Fica fácil entender assim, né? É exatamente isso. Bom dia. Pois é, embora afastado do mandato enquanto estivesse com as chaves do apartamento funcional, o domicílio de Maluf era Brasília, né? Aí ele teria que cumprir a prisão domiciliar no apartamento e não na mansão paulistana do Jardim Europa, né? Aí, desfrutando de foro privilegiado, ele foi condenado em maio último pelo Supremo por lavagem de dinheiro, 1/4 de século antes, né? O crime foi praticado há 1/4 de século quase, quando era prefeito. Aí ele recorreu,
O recurso foi rejeitado em outubro. Em dezembro, o ministro Fachin mandou que ele cumprisse pena. Ele foi recolhido ao presídio da Papuda, embora alegasse doença. O que a juíza de execuções criminais reclama é que, com o estado de saúde supostamente agravado, ele não foi para o Serviço Público de Saúde para avaliação, mas direto para o hospital particular, chamado Home. Quando, por razões de idade, né, e de saúde, ele ganhou a prisão domiciliar por decisão do ministro Dias Toffoli, não passou pela vara de execuções criminais, foi direto para o avião particular que o levou para casa em São Paulo. A juíza argumenta que, neste momento, o Estado não tem controle ou monitoramento sobre um condenado que cumpre pena. É um caso que se encaixa, desculpem, é um caso que se encaixa numa discussão atualíssima sobre foro privilegiado. O processo foi transitando da esfera estadual para federal, o tempo foi passando e o trânsito em julgado e seus recursos, embargos e o tempo passando até que chegue, enfim, o cumprimento da pena, se não prescrever antes. No caso de Maluf, quase um século depois, quase meio século, desculpem de novo, um quarto de século depois, como eu já lembrei. E no último capítulo, ele saiu do hospital chamado Home, lar, e foi para o seu Home Hospital. Ana e Chico. Obrigado, Alexandre. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil está fazendo agora uma operação para prender 12 suspeitos de roubo de carga e de vender produtos roubados em favelas na zona norte da cidade e na Baixada Fluminense. 6 pessoas já foram presas e quem traz as informações ao vivo agora é a repórter Bárbara Carvalho. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. É uma operação que é uma parceria da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro, cumprindo 12 mandados de prisão e, como você disse, 6 pessoas já foram presas e aos poucos vão chegando aqui na cidade da polícia, zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo é combater uma quadrilha de roubos de cargas, mas como você também falou, não só assaltantes, mas pessoas que revendem essas mercadorias roubadas para feiras e para vendedores ambulantes. Portanto, são os intermediários, os alvos aí dessa operação também. A gente lembra que esse crime, o roubo de cargas, vem assolando o Rio de Janeiro, principalmente a região metropolitana, trazendo medo aos motoristas de caminhões, e o número de casos registrou um recorde no ano passado, em 2017. Foram 10.599 casos de roubos de cargas, um aumento muito grande, um recorde aí histórico. Os repórteres Leslie Leitão e Eduardo Tchau tiveram acesso ao relatório da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, que mostra aí detalhes do funcionamento dessa quadrilha. Vamos ver. Um dos acusados é Alain Pinheiro de Oliveira. Segundo a polícia, ele tem contato direto com traficantes e com criminosos que roubam a carga. A investigação afirma que Alain compra a carga em diversas favelas, à vista ou em consignação, e distribui para vendedores de trens, feiras e calçadões. Quando consegue comprador para grandes quantidades, ele mesmo negocia. Alain também repassa a carga para intermediários, como a mulher dele, Daniele Bezerra. Num áudio gravado pela polícia, Alain e Daniele conversam sobre a venda de uma carga de energético. Fala, Daniele, quando é foto da energética e vê se coisa não pega. Quem? Mael? Pede R$20. Engradado? Suspeito. Tá, vou falar. Nesse outro áudio, Alain e Daniele falam sobre a venda de óleo de cozinha e a divulgação da mercadoria em redes sociais. Alain? Fala. Você vai trazer óleo pra casa? Vai anunciar agora, por 20. Vou anunciar. Pode anunciar, 4 por 10. Tá. Olha o Lisa, tá com a foto aí, não tá? Não, manda foto pra mim. Alain também conversa com outro intermediário dele, Kleber Silva Ramos, o baiano, sobre a venda de margarina roubada. Baiano, oi, fala. Ela acabou, mano, não tem nenhuma caixa aqui, só tem da Claigon. Não vende não? Não vende nada. Pô, quanto começa no mercado, mano? R$6,80. A qual? A Becel. É mesmo? A Cleibon tá quanto a caixa? Ele faz um precinho pra tu. Mano,
Fala pra ele que no mercado Cleibon tá 2,60. Ele vai fazer agora. Faz a 15 a caixa. Vai ser 10, pra você pagar frete. 10 tem quantas caixas ela mais ou menos aí? Aí tem umas 28, 30 caixas, parece. A polícia também interceptou ligações de assaltantes de carga. Numa delas, o suspeito Marlon Souza da Silva, o Marlinhos, fala da necessidade de usar fuzis no assalto. Tá com escolta mesmo. Só um cara só, o piloto e o outro, do carona. Então tem que ir com dois negocinhos. Dois brinquedos. São aqueles produtos que muita gente por aí compra baratinho, fica se achando esperto, na verdade está aí alimentando essa violência toda, né? E é por isso, né, Ana, que as coisas vão se tornando mais caras no Rio de Janeiro, por isso que o frete está ficando caro e está cada vez mais difícil fazer entrega na cidade. Fora a violência, o perigo é que está todo mundo exposto. Vamos falar agora um pouquinho de previsão do tempo? Isabela Camargo já está por aqui. Isabela, bom dia. Destaque hoje é para a chuva. Sim, Ana, bom dia para você, Chico, bom dia a todos. Chuva volumosa, inclusive no Espírito Santo, zona da Mata Mineira e norte do Nordeste. Mais uma vez. Vamos ver os detalhes? Você acompanha aqui no mapa, o azul significa chuva, azul mais escuro, chuva mais volumosa. Então, além aqui da região norte, especialmente Roraima, veja só no Nordeste, essa chuva que é muito boa entre a Bahia, Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará também. E tá aqui, então, chuva para Minas Gerais, zona da Mata, região metropolitana, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora o caminho, então, dessas áreas de instabilidade, que vai ficar mais fácil você entender. Acompanhe aqui as setinhas, olha, chegam do oceano, tá vendo? Junto com a zona de convergência, organizam então as áreas de instabilidade que juntam com a umidade aqui da região norte. O que acontece? Todo esse vento segue para cá, bate na Cordilheira dos Andes, ou seja, faz a curva aqui e aí forma o chamado rio voador, não é? Essa umidade então que vem da região norte e desce aqui para o sudeste, que hoje tem um reforço. Além da frente fria, tem essa área de baixa pressão, então que ajuda a atrair toda esta umidade aqui da região norte. A frente fria subiu então para o litoral capixaba, isso significa que no litoral paulista chove menos hoje. Ontem choveu demais. Os moradores de São Sebastião, veja só, encararam alagamentos na altura do joelho e até trator, né? Foi usado para a turma se locomover. Em um dia choveu o que deveria chover no mês inteiro. Então hoje, menos chuva para o litoral paulista. Chuva mais então para a porção norte do Rio e Espírito Santo. Tempo firme em grande parte Mato Grosso do Sul. A gente vê que o ar seco começa a predominar aqui, inclusive sobre São Paulo, maior parte do estado, capital paulista. O céu está encoberto agora, mas já o sol aparece para valer. Parte do Paraná, oeste de Santa Catarina, Campanha Gaúcha e aqui, entre o Nordeste de Minas e também Bahia, com tempo firme hoje. As temperaturas no sul não sobem tanto, ficam em torno de 24 graus em Curitiba, 27 em Brasília, com chance de chuva então o dia inteiro, e 28 em Belém, no Pará. Para encerrar, você vai saber então que amanhã a chuva continua no norte do país, em algumas áreas aqui do Nordeste, mas olha, destaque então para Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mais uma vez na porção norte, tá, Chico e Ana? E na capital, tempo firme para vocês. Ok, muito obrigado, Isabela. Amanhã. Olha, a mineradora Anglo American anunciou que vai suspender a produção e exportação de minério de ferro por 90 dias depois de 2 acidentes seguidos na cidade de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais. Esse anúncio veio depois que o Ministério Público pediu a suspensão das atividades do mineroduto, que se rompeu e despejou minério num ribeirão por 2 vezes em apenas 17 dias. De acordo com os promotores, o segundo vazamento na semana passada demonstra que a empresa não adotou medidas para garantir a segurança da população e do meio ambiente. Por nota, a empresa Anglo American disse que as medidas de contenção e reparação estão em andamento e que não teve acesso à ação do Ministério Público. Vamos para o intervalo, Chico Pinheiro. Já vamos falar dos novos hábitos dos brasileiros que provocam mudanças no cálculo da inflação. Uma pesquisa mostra que as pessoas estão menos satisfeitas com a educação no país, inclusive com a particular. Estamos de volta para falar dos novos hábitos do consumidor que podem mudar e formam o cálculo do IPCA, o índice que mede a inflação. Gastos com aluguel de filmes em DVD, em locadoras e revelação de fotos, por exemplo, já são coisas do passado, né? Rodrigo, bom dia. Que novas despesas vão então agora fazer parte desse índice, hein?
Bom, então tem os novos, então, pelo menos por este cálculo do IBGE, né? Um bom dia para todos. Vão entrar nessa conta gastos com serviços como transporte por aplicativos, internet, TV por assinatura, aplicativos de música. E os pesquisadores do IBGE estão visitando as casas para atualizar esses hábitos de consumo. Quem mostra pra gente é o repórter Renato Biasi. As 5 pessoas que vivem na casa da dona Marta representam 3 gerações. E tem horas que todas estão conectadas. Ela com os filmes na TV por assinatura. Posso abrir mão de até algumas outras coisas, mas eu não fico sem a televisão porque é minha distração. Já o neto, Guilherme, de 10 anos, prefere ver vídeos na internet, enquanto a filha, Andressa, de 20, procura uma música ou pede um carro no aplicativo. A gente acaba preferindo deixar o carro em casa até por questão de trânsito, com medo de parar o carro em algum lugar e ser roubado. Tanta tecnologia custa cerca de 5% da renda mensal da família. Reclamação com os gastos? Nenhuma. Faz parte, como a água, como a luz, como o gás, já faz. É um pacote que a gente já... Bom, isso aqui é para isso aqui. Alguns desses serviços ficaram tão populares em tão pouco tempo que ainda nem são considerados pelo IBGE no cálculo da inflação mensal. Ou seja, essas despesas, apesar de já fazerem parte do orçamento de muitas famílias, continuam invisíveis nas estatísticas oficiais. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é composto por uma cesta de centenas de produtos que representa o gasto médio dos brasileiros com alimentação, transporte, habitação e vestuário, entre outras áreas. Uma pesquisa periódica avalia os hábitos de consumo de famílias de todo o Brasil e define que produtos devem entrar e sair da cesta. Ele tira um retrato, ele tira uma fotografia naquele instante de como famílias de diversas rendas e em diversas regiões geográficas do país têm o seu perfil de consumo. Ou seja, ao longo do tempo, você consegue enxergar em termos percentuais qual que é a proporção que cada um dos itens ocupa na despesa das famílias. Equipes do IBGE estão há 9 meses entrevistando os consumidores, um trabalho que não era feito havia quase 10 anos. A última vez foi entre 2008 e 2009. Vem daquela época a manutenção na cesta do IPCA de itens como locação de DVDs, gastos com filmadoras e revelação e cópias fotográficas. Com a pesquisa concluída ano que vem, esses itens deverão sair para dar lugar a necessidades mais atuais do consumidor, como gastos com serviços de transporte por aplicativo e novas plataformas de audiovisual, como, por exemplo, os pacotes de TV por assinatura. É importante as famílias participarem da pesquisa, porque recolhe um conjunto de informações extremamente importantes e esse tipo de informação que vai ser utilizado nos especialistas para renovar, para conhecer a nova estrutura que vai ser utilizada no IPCA mais à frente. E esse IPCA do futuro deverá também levar em conta gastos mais detalhados com esse integrante cada vez mais presente nas famílias. Os pets, os animais de estimação, já são 132 milhões em todo o Brasil. O objetivo do IBGE é visitar até o final da pesquisa 75 mil domicílios, viu, Chico e Ana? Rodrigo, fiquei lembrando de quando a gente tinha que devolver fita na locadora, lembra? No prazo ainda tinha que rebobinar, senão pagava mais caro. Aí aumentava a inflação. Pois é, agora com 132 milhões de pets e as visitas a domicílios, é bom em alguns deles os pets serem mantidos longe dos visitantes. Não chama para responder a pesquisa, né? Obrigada, Rodrigo. Valeu. Até mais. Vamos voltar para Brasília. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas. É aquele que publicou numa rede social uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco. Inclusive admitiu, né, Juliana? Falou que publicou sem checar nada, sem confirmar coisa nenhuma. Tentou consertar, né, Ana? O deputado Fraga publicou mensagens com informações falsas e difamatórias sobre Marielle, depois apagou a mensagem. Agora deverá responder a processo no Conselho de Ética. O deputado do Distrito Federal publicou numa rede social uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco, logo após o assassinato dela no mês passado. O PSOL pediu a cassação do mandato do parlamentar. O deputado Alberto Fraga não quis se manifestar sobre a decisão do Conselho de Ética.
8 horas e quase 8h12 agora, desta quarta-feira. Glória Vanik, dá os destaques para a gente. O metrô reconheceu o problema na linha 5 Lilás e divulgou o que de fato aconteceu ou não é engano de quem usa? Por incrível que pareça, ainda não reconheceu o problema. Rodrigo, a gente tem imagem ao vivo da nossa Motolink que está lá na estação Capão Redondo da linha 5 Lilás do metrô. Linha 5 Lilás que está com problema desde antes das 7h30 e a gente tem imagem ao vivo mostrando a confusão que está na estação Capão Redondo. Os passageiros reclamam que tem controle de fluxo, que eles não conseguem entrar na estação Capão Redondo. Foto ali, vídeo. Tá vendo? Porque tem controle de fluxo que eles estão sendo impedidos por causa de uma questão de segurança, enfim, que eles não conseguem entrar ali na estação por causa de um problema que seria na estação Eucaliptos, segundo os passageiros aí do metrô. Mas o metrô... 8h12, né, com a imagem ao vivo, isso não é normal mesmo. A gente nunca mostrou normal, isso aqui, Rodrigo. tanto que as pessoas estão tirando foto e vídeo, estão se queixando há bastante tempo. O problema é a dificuldade... O problema é a dificuldade em reconhecer é que essa estação Eucaliptos ela foi inaugurada há pouco tempo, né? E assim, temos informações de que a orientação, inclusive, é para dizer que não existe nada, sendo que na verdade existe. Então, assim, é um momento super delicado e quem acaba pagando ali é quem usa, né? E a gente tem aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler as colunas 1 e 2, tem vários telespectadores reclamando desse problema e o metrô nega até agora. 8h13, a gente vai para o intervalo então, já vamos mostrar também uma pesquisa dos brasileiros que relacionam a educação ruim no país com problemas como violência e corrupção. 8h13. Estamos de volta agora para falar de educação. Uma pesquisa mostrou que piorou a avaliação do ensino médio, isso na rede pública e também na rede particular. E a maioria das pessoas concorda que a baixa qualidade da educação está diretamente relacionada com a violência e com a corrupção. O Rodrigo está com os detalhes dessa pesquisa aqui para a gente, né, Rodrigo? E tem outra constatação até óbvia, né, Ana, que é o seguinte, as pessoas relacionam a baixa qualidade da educação com o despreparo para o mercado de trabalho, por exemplo. A ONG Todos pela Educação, que fez o levantamento com a Confederação Nacional da Indústria, diz que a população precisa se mobilizar para exigir educação de qualidade. O que você acha da escola pública? Eu acho que está bem atrasada em relação a estudo, assim, educação. Essa é a opinião do Luiz, que vai concluir o ensino médio numa escola pública de São Paulo esse ano. E é também o que muitos brasileiros pensam. Foi o que mostrou uma pesquisa da ONG Todos pela Educação e da Confederação Nacional da Indústria. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 126 cidades. 1/4 dos entrevistados acha o ensino médio nas escolas públicas ruim ou péssimo. Há 4 anos, quando esse levantamento foi feito, só 15% das pessoas tinham essa percepção. Nesse período também caiu de 48% para 31% o número de brasileiros que consideram o ensino médio ótimo ou bom. Até a avaliação da rede particular piorou. Mas o Nelson conhece o abismo entre as escolas públicas e as particulares. A escola particular já preparou o aluno para Enem, vestibular. E aqui não são todos os professores que têm esse olhar tão amplo assim, entendeu? E talvez este seja um dos motivos que levam muitos brasileiros a acreditar que quem sai da escola pública não está preparado para entrar no mercado de trabalho. Essa foi a opinião de quase 1/4 dos entrevistados. Os resultados do Brasil no último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes em 2015 confirmam que a educação no país vai mal. Ficamos na 59ª colocação em leitura e pior ainda em ciências e matemática. Pouquíssimos jovens saem do ensino médio sabendo o básico, o mínimo que deveriam. 7% dos jovens que concluem o ensino médio sabem ou têm um nível adequado de matemática. Então isso mostra o quanto que a nossa educação não consegue entregar os resultados ou ensinar as habilidades que os nossos jovens precisam. E para muitos brasileiros, a baixa qualidade das escolas está ligada a 2 dos principais problemas que o país enfrenta. Quase 80% da população concordam que a violência tem relação direta com o ensino ruim. E 6 em cada 10 brasileiros acham que a corrupção também é uma consequência disso. Para a ONG Todos pela Educação, apesar dos números negativos, os resultados da pesquisa têm um lado positivo. Ou seja, a melhora do ensino passa por uma participação maior da sociedade.
Um dos grandes desafios da educação é que, infelizmente, ela ainda passa longe da preocupação da maioria dos nossos governantes, dos prefeitos, governadores, presidentes, legisladores. É fundamental que a sociedade perceba não só a relevância da educação, mas também a criticidade da realidade da educação brasileira hoje. Isso é fundamental para a gente conseguir dar mais força política, mais comprometimento político para a educação básica. O Ministério da Educação diz que não recebeu o estudo com antecedência para se posicionar sobre os resultados, como se fosse até necessário saber detalhes de algo que é tão nítido e tão claro na nossa sociedade, né? E ontem, aliás, o ministro da Educação, Mendonça Filho, entregou ao Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Agora começa uma nova discussão com a sociedade sobre a flexibilização dos cursos, viu, Chico e Ana? Isso é tão urgente, né, que devia superar a burocracia e ser realmente alvo de toda a sociedade, de todos os políticos, governantes. Quer dizer, a gente patina e não sai do lugar na educação, né? Vamos ver. Olha, 3 dos líderes mais controversos do mundo estão juntos hoje em Ankara, na capital turca. Os presidentes da Turquia, Irã, Rússia vão discutir a guerra na Síria. Ao vivo de Londres, Cecília Malan traz mais informações pra gente. Cecília, bom dia. O que se pode esperar desse encontro, hein? Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, eles querem traçar o futuro da Síria. Futuro esse que vai envolver a presença de turcos, iranianos e russos. Recep Erdogan, da Turquia, Vladimir Putin, da Rússia e Hassan Rouhani, do Irã, pretendem redividir as regiões que vão ficar sob a influência de cada um. Principalmente o norte da Síria, de onde as tropas americanas que combatiam o Estado Islâmico devem sair em breve. Agora, não vai ser uma partilha simples e amigável. A Rússia e o Irã são aliados do ditador sírio Bashar al-Assad. Já a Turquia apoia grupos opositores ao governo e não aceita a existência das milícias curdas, consideradas terroristas pelo governo turco. Mas Vladimir Putin, presidente russo, insiste que a Síria é multiétnica e que os curdos têm direito, sim, a participar do futuro do país. Valeu, Cecília, aqui com a Glória. Agora, 8h21, a gente retoma aí a participação do pessoal, os nossos telespectadores que enfrentam problemas no metrô. Muita gente falando pelas redes sociais. Olha aqui, Rodrigo, me ajuda aí, ó. Fabiano, na estação Capão Redondo, informando falha em equipamento de via na estação Eucaliptos. Mandou foto aí, me ajuda aí, Rodrigo. É o Hélio também dizendo que está na estação Capão Redondo, da metrô da linha 5, ficou na fila mais de 30 minutos, ninguém consegue embarcar e por aí vai, né? Manda foto pra gente, ó. Tem mais aqui embaixo, ó. Também pessoal falando, quem que é? Yasmin, também na estação Capão Redondo. Rogério Aparecido da Costa, linha 5 Lilás está circulando apenas por uma via. E a informação que nós temos também, Motolink, temos o sinal da Motolink, Davi Iricura e Vinícius Godoy disseram que um funcionário falou que estão funcionando por lá por uma plataforma só. Não soube dizer qual é o problema, mas disse que estão fazendo controle de fluxo para evitar superlotação na plataforma na estação Capão Redondo. Tá aí, ó, aos poucos a gente vai trazendo a informação. Paciência, pessoal, e tentar um caminho alternativo aí, né? 8h28 agora, Isabela Camargo, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você também. E o que vai acontecer hoje, além do jogo? O céu está abrindo mais, né? Começamos com uma quarta-feira com o céu bem mais nublado, mas o sol já está tirando aí as nuvens do caminho. Nosso meteorologista disse que essas nuvens não provocam chuva, elas provocam no máximo garoa e vai ser só à noite, tá? 26 graus, então a temperatura não sobe tanto. Isso é uma característica que realmente não provoca chuva, tá certo? Ou só garoa mais tarde. No próximo mapa a gente entende que o ar seco está predominando um pouco mais no estado, capital paulista está entre as duas áreas, então por isso que a gente pode ter garoa mais tarde, tá? Já falei que a temperatura hoje é de 26 graus e para encerrar nossa conversa, quero só dizer que amanhã a gente vai ter o tempo ainda mais firme e com máxima de 27 graus, tá certo? Tá bom, Isa. Encerro por aqui nosso papo para dar lugar para Glorinha, que tem mais informações, né, Glorinha? Isa. Sobre o transporte. Por aqui. Até já, viu? Conta lá, Glória, a gente está atualizando aí a situação do metrô nessa Vamos manhã, lá, Rodrigo. 8h29. Vamos voltar com informação e com imagem da nossa Motolink, mostrando aí a estação Capão Redondo, que está muito lotada na linha 5 Lilás do metrô. E a informação é a seguinte: um funcionário lá do metrô, da estação Capão Redondo, informou para a nossa equipe, para o Davi Iricura e para o Vinícius Godoy, equipe da nossa Motolink, que a estação está funcionando com uma plataforma só. E por causa disso, tem controle do fluxo de passageiros para evitar uma superlotação na plataforma da estação Capão Redondo. Ele não soube informar qual é o problema, mas disse que realmente existe um problema na linha 5 Lilás. A informação que os telespectadores estão mandando para a gente, os passageiros estão mandando, é de que haveria um problema na estação Eucaliptos, aquela estação recém-inaugurada. Inclusive, eles já postaram nas redes sociais um cartaz do próprio metrô admitindo esse problema na estação
estação Eucaliptus, um problema em equipamento de via. Mas o metrô nega qualquer problema na estação Eucaliptus, enfim, qualquer problema na linha 5 Lilás. Bom. A informação que a gente tem é de que está tudo normal, como a gente pode ver aqui. Bom, se informassem antes, né, poderia até evitar o transtorno para muitas pessoas, mas enfim, o objetivo parece ser esse mesmo. 8h30, a gente vai para o intervalo agora. Voltar ao vivo a Brasília, está marcada para hoje à tarde a sessão do Supremo que vai decidir sobre o habeas corpus para o ex-presidente Lula, julgamento histórico. Flávia Alvarenga, como é que está a situação aí? Tudo pronto? Oi, Chico, tá tudo pronto sim. As pessoas que estão chegando à esplanada dos ministérios, elas têm que vir a pé porque as duas pistas que dão acesso aos ministérios, que é o eixo monumental, estão bloqueadas. Pelas pistas paralelas por trás, as pessoas conseguem subir pelas escadas. A gente vai mostrar lá em cima o último bloqueio, onde a gente vê agora a cavalaria da PM descendo, atrás tem um ônibus da Polícia Militar. Toda vez que tem manifestação, algum evento no Congresso, fica um ônibus de cada lado. O pessoal da polícia fica dando apoio. A esplanada inteira está fechada, mas daquele ponto onde a gente vê o ônibus para baixo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dali para frente, para cá onde a gente está, depois, na hora do julgamento, ninguém mais vai poder vir para cá, que é a região onde fica a Praça dos Três Poderes. Por enquanto, as pessoas ainda estão chegando, tem curioso chegando, teve gente que chegou com bandeira, já tirou foto, e a movimentação de jornalistas também já é muito grande. Portanto, é um dia de muita expectativa aqui em Brasília. O gramado da esplanada dos ministérios foi dividido ao meio, com grades. De um lado, vão ficar as pessoas que são favoráveis à decisão do Supremo, de que uma pessoa que foi condenada em segunda instância já deve ser presa, portanto, as pessoas que são contrárias a esse habeas corpus. E do outro lado, vão ficar as pessoas que são contra o habeas corpus, de um lado contra o habeas corpus, Desculpa, eu me confundi. De um lado, contra o habeas corpus, decisão do Supremo, e do outro lado, a favor do habeas corpus, ou seja, a favor do ex-presidente Lula. Lembrando que todas essas pessoas que vão entrar aqui na esplanada dos ministérios devem ser revistadas. Isso foi o que a previsão passada para a gente pela Polícia Militar, previsão passada pela Secretaria de Segurança Pública. Acessos bloqueados desde a madrugada. Chico e Ana. São duas grades ali, né, Flávia, com espaço ali no meio para não ter muita aproximação entre os manifestantes contra e a favor desse habeas corpus. Sessão marcada para as 14h. Obrigada, Flávia. Olha, aqui em São Paulo tem problema agora na linha 5 Lilás do metrô, viu? Essa dificuldade para entrar na estação Capão Redondo, na Zona Sul, é porque o acesso de passageiros está sendo controlado. Um funcionário disse que apenas uma plataforma está funcionando, os passageiros também relataram muitos problemas em outras estações. O metrô negou tudo, disse que está tudo normal. E assim a gente segue a quarta-feira. Um bom dia para todos. Sigo a quarta-feira acompanhando o julgamento do habeas corpus da defesa de Lula para que ele não seja preso. Um ótimo dia para você. Por aqui seguimos de olho no segundo dia de greve na França, onde mais de 80% dos trens foram cancelados e, claro, na decisão do Supremo Tribunal Federal aí no Brasil. Boa quarta, gente. E até amanhã. É isso. Você tem outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje, e amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. E hoje, parabéns para Marília. São Paulo está fazendo 89 anos, festejando suave na nave. A gente volta.